Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IEL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje a gente já começa o nosso IEL Flash com um episódio da série Heróis da Liberdade do nosso João Luiz Mauad. O episódio de hoje homenageia um dos maiores economistas da atualidade. Ele ainda está vivo, ainda é ativo, mas já marcou seu nome na história pelo tamanho da sua obra e pela coragem da sua empreitada intelectual, que é ninguém menos que Thomas Sowell, um autor muito lido no Brasil, e é um economista ligado às ideias conservadoras americanas do Partido Republicano, também profundamente ligado às ideias liberais, um crítico intenso do estado de bem-estar social e das ações afirmativas, que tentam compensar supostas dívidas históricas com base em privilégios concedidos aos grupos. É uma parte aí do barulho das chamadas políticas identitárias contemporâneas. Com um detalhe muito importante nesse aspecto, de que Thomas Sowell é negro. E, portanto, a baixaria das militâncias certamente vai muito em cima dele por esse fato de ele ser negro e, no entanto, ser um teórico conservador anti-estado de bem-estar social, anti-políticas identitárias, políticas de ação afirmativa. Então é um crítico muito importante daqueles que se evadem, daqueles que se distanciam da realidade em benefício, em prol de delírios e devaneios demagógicos. E é por falar em pessoas, em pensadores que se evadem da realidade, o nosso o segundo artigo de hoje, do Roberto Rachevsky, trata disso. Não podemos nos evadir das consequências de termos nos evadido da realidade. Assim agem os que acusam o capitalismo de corrupção, os que acusam a existência de um contingente empresarial, a existência de grandes negócios pela corrupção. Esquecendo-se de que os empresários corruptos, sim, empresários corruptos, não é também porque se trata de um empresário que passa a ser um santo, imune às nossas críticas, de modo algum. Isso seria uma caricatura muito ingênua, imbecil ou mal intencionada do liberalismo. Mas os empresários corruptos pegos pelas investigações da Operação Lava Jato estavam o tempo inteiro imbricados com o Estado, com as propinas, com a máquina pública. Então o verdadeiro ponto a ser atacado é a facilitação que o tamanho da máquina estatal brasileira oferece a essa prática corruptora. Eles eram tudo menos liberais, o Estado estava diretamente envolvido na prática, na possibilidade da prática da sua corrupção. Contra isso, ergueu-se num passado já distante, já relativamente distante, no século XIX, outro guerreiro da liberdade. Nós temos no nosso flash de hoje um outro episódio da série Heróis da Liberdade. Este em homenagem a Frédéric Bastiat. Nascido em 1801, falecido em 1850, Bastiat foi um jornalista, um economista e parlamentar francês que lutou na época do advento do socialismo utópico na França. Ele já discutia com os utópicos, não era nem com Marx, mas propriamente com os utópicos ali no auge da Revolução de 1848. Ele foi o autor de A Lei, que é um dos livros mais emblemáticos do pensamento liberal até hoje, influencia muito o movimento liberal brasileiro, tem um livro de muitos valores e que tem valores na proporção oposta ao seu tamanho, porque é um livro bem pequeno, é um opúsculo do Bastiat, mas tem uma grandeza indiscutível no seu conteúdo. De volta ao Brasil, da França para o Brasil, o meu artigo sobre a privatização do Carnaval do Rio de Janeiro. Privatizar o Carnaval carioca pode ser bom para todo mundo. Muita gente, lendo o título, falou, pode ser bom? Né? Por que um liberal está dizendo que pode ser bom? O que eu quis dizer com esse pode ser bom é que, na prática, o que se faz é transferir para a iniciativa privada, para os recursos privados, o financiamento do evento. Não há concorrência. O grande chamariz do liberalismo é haver concorrência de mercado. Não tem como ter concorrência de mercado na Liga das Escolas de Samba, no financiamento privado. Então, dependendo do arranjo que se faça dessa privatização, não dá para prever que isso vai ser a panaceia, que vai ser o paraíso, que vai resolver todos os problemas. Alguém pode se prejudicar indevidamente. Por isso eu disse, pode ser bom. Mas a grande tendência é que seja ótimo que essa privatização aconteça. Eu descrevo no artigo o quanto ao longo do tempo, desde a década de 30, quando as escolas de samba se organizaram e passaram a receber desde o começo financiamento público, financiamento da prefeitura,
especialmente ali a partir da prefeitura de Pedro Ernesto, né, que nomeou as escolas de samba como Grêmio Recreativo, Escola de Samba, registrou as escolas como associações oficiais. Elas passaram desde então no Rio de Janeiro a receber essa subvenção. Os desfiles começaram em 1932, ali mesmo na década de 30, 40, a subvenção começou a se consagrar, a se alicerçar. Isso criou, ao longo da história, da era varguista para cá, uma ideia entre os atores culturais que fazem os desfiles, criou a ideia de que a manifestação cultural só consegue subsistir, só consegue existir se houver a presença do Estado e do financiamento público na sua manutenção. Infelizmente, isso gerou um processo de acomodação nas elites do samba, nos dirigentes, que passaram a se beneficiar de muitas formas desse exclusivismo, dessa dependência da presença do financiamento público, da subvenção pública, e continuam recebendo aí milhões todo ano para fazerem os desfiles. Qual é a diferença? O que impacta tão absurdamente se nós transferirmos esses recursos para uma fonte privada, se a fonte for privada em vez de ser a prefeitura? O fato de Crivella odiar o carnaval, não gostar de samba, pode ser um motivo circunstancial para ele agir como está agindo, não muda o fato de que a ideia não é ruim. A ideia fechada ali, discutida e acertada entre o governo do Estado, o governador Wilson Witzel, e o prefeito Marcelo Crivella. Por que não privatizar a fonte do carnaval, a gestão do sambódromo e seguir a receita que o Witzel sugeriu, de o sambódromo estar ativo o ano inteiro, ter atividade cultural ali o ano inteiro. O mundo do carnaval precisa aprender a gerar recursos, a ser autossuficiente, até para o seu próprio benefício, para não precisar ficar o tempo inteiro com o pires na mão, fazendo manifestação, bradando, para que o prefeito de ocasião, os governantes mudam, está sempre a coisa sujeita ao bel prazer dos governantes, e o prefeito de ocasião dê esmola de cada ano, né? Por falar em mentiras e essa ação, essa ideia de que o Estado precisa estar na cultura para que ela exista, que é uma ideia que levaria a gente ao pé da letra a concluir que só existe cultura no Brasil a partir do governo Sarney, porque o governo Sarney criou o Ministério da Cultura, né, uma imbecilidade estatizante do pensamento brasileiro, desse consenso social-democrata que prevalece no Brasil. Por falar em mentira, né, depois de ter repercutido como verdade o conteúdo dos supostos vazamentos do The Intercept, que publicou sob o comando lá do jornalista militante petista Glenn Greenwald, as supostas conversas entre o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e também conversas entre outros procuradores, o jornal Folha de São Paulo de hoje, em editorial, reconhece que as conversas atribuídas a Sérgio Moro e aos procuradores podem ser falsas, podem ser criminosas na sua origem, na sua base. Até porque nós vimos que há fortes evidências de que, mais do que evidências, comprovações de que o senhor Greenwald adultera, edita o conteúdo, né? Isso ficou visível nos últimos dias, né? Podem, no vocabulário da Folha, diz o nosso autor João César de Mello, no artigo Máquina de Mentiras, podem, no vocabulário da Folha, significa de fato são. Na prática é assim que tem sido nas últimas matérias que a Folha vem publicando ao longo dos últimos anos. E aí o João César de Mello constrói um histórico da atividade da inteligência socialista, da inteligência esquerdista, e ele inclui o Greenwald nessa categoria, de uma manifestação contemporânea dessa categoria. A inteligência esquerdista sempre forjou mentiras para difamar adversários, para destruir reputações, e inventou todo tipo de sordidez e enganação para desmontar os seus adversários. Não seria diferente no caso do Intercept, não foi diferente no caso de vários boatos e até publicações inventadas, jornais inventados só para difundir mentiras no passado do interesse da inteligência socialista internacional. Mentira e demagogia também rimam com Ciro Gomes, ele que foi candidato à presidência em 2018, representando ali uma ala da esquerda que queria se desligar do PT, do estigma lulista, né, e tentou oferecer uma alternativa moderada, mas de moderado não tem nada e tem muito, isto sim, de descontrolado. E é sobre isso que trata o Pedro Henrique Alves no artigo Ciro Gomes é um caminhão desgovernado que confunde democracia com cirocracia. No Morning Show, o programa da Jovem Pan, Ciro Gomes foi contestado pelo jornalista de direita, Caio Coppola, se ele se retrataria com o vereador Fernando Holliday, que é do DEM,
e do MBL, ligado ao MBL, por ter chamado o Holliday de capitão do mato, capitãozinho do mato, né? Por ele ser um negro que é contra políticas afirmativas, que é a favor de ideias liberais, conservadoras, etc, etc. Ciro Gomes tentou justificar o que fez e não voltou atrás de modo nenhum. Para ele, estava certo chamar o Holliday de capitão do mato. Isto não nos surpreende porque não é a primeira vez em que ele reafirma o insulto que fez, um insulto até racista de muitas maneiras, ao Holliday. Mas ele fez pior. Desta vez, no programa, ele acrescentou o adjetivo nazista, a adjetivação já risível e deplorável que ele tem apontado, que ele tem atribuído ao vereador Holliday. Precisa de mais alguma coisa para nós constatarmos que uma figura como essa não tem lugar na vida pública de um país sério? Não tem lugar no Palácio do Planalto? Precisa? Não precisa. A verdade é essa. Do mesmo autor, nós encerramos com uma reflexão, também, portanto, do Pedro Henrique, uma reflexão sobre o sucesso do governo Bolsonaro no acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que foi um tema, muitos leitores do Instituto Liberal estavam esperando que algum artigo no IEL tocasse nesse assunto. Está aqui, pelo menos um, já tocou no assunto. Talvez seja a hora de admitir que o governo Bolsonaro é mais competente que imaginávamos. Esse é o título do artigo do Pedro. O que ele quer dizer com isso? Muita gente mantém o seu ceticismo, mantém críticas certas, ajustadas às condutas do governo, de figuras do governo. Tem muitos problemas ainda no acerto entre as forças que compõem a coalizão do governo, mas nós não podemos ser o crítico destrutivo que só quer apontar o que está errado. As coisas estão certas, tem coisas sendo feitas corretamente, vamos reconhecer os méritos. Vamos ficar só apontando o dedo para falar do mal, para falar do erro, que isso também não constrói, também não leva a lugar nenhum. Muita gente relativizou o sucesso desse acordo, que é um acordo que vem sendo tentado oficialmente pelo Itamaraty, pelas forças políticas que o realizaram, há 20 anos pelo menos, né? Sem sucesso. E o governo Bolsonaro, com o ministro Ernesto Araújo, o Itamaraty atual, conseguiu fechar esse acordo. Muita gente vem apontando que os governos anteriores também têm papel nesse esforço. Eu concordo, e o Pedro também concorda com isso, quando ele destaca especialmente o governo Temer, que tentou já formalizar uma abertura nas nossas relações diplomáticas com fins comerciais positivos para o Brasil, né, e tinha uma tendência mais liberal, né, mas tinha dificuldades muito grandes na política externa, o governo Temer, que era um governo que tinha muitos questionamentos até internos da maneira como ele chegou ao poder, né. Mas não é possível, só por causa disso, reconhecer os méritos do governo Temer e deixar de reconhecer o mérito do governo Bolsonaro, que fechou esse acordo contra tudo e contra todos, todo mundo dizendo que não ia conseguir, que o Bolsonaro ia ser uma nota de rodapé no encontro do G20, foi lá e o negócio foi resolvido muito bem e para benefício de todo mundo, né? Então também reconhece o mérito do Marcos Troígio, que foi secretário de Comércio, secretário de Comércio Exterior do governo, na realização desse acordo, ele que foi apontado por muitos como grande articulador técnico que levou à harmonização das partes envolvidas para que esse acordo finalmente saísse. E segundo o Ministério da Fazenda, o acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia pode quadruplicar a renda de exportações do Brasil. Que venha muito mais realização, muito mais conquista, muito mais sucesso por parte desse governo, porque todo o país se beneficia disso. Esse foi o nosso IEL Flash de hoje, eu espero que vocês gostem dos artigos, semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.